Bom, pessoal, dando continuidade às nossas sequências de demonstração, nós estamos agora realizando a demonstração de um corte longitudinal na serra circular esquadrejadeira. Então a gente está aqui com o plano de demonstração número 2, onde a operação desse plano é serrar na longitudinal na serra circular esquadrejadeira. Para a gente poder executar essa operação, a gente vai precisar de uma pessoa nos ajudando, então o professor Marcelo está aqui à nossa disposição, ele vai estar nos ajudando aqui nessa operação. Assim como quando vocês forem operar o equipamento, vocês também vão precisar de uma pessoa auxiliando vocês lá naquela parte final da máquina que vai ser a saída da peça, a saída do corte no momento da retirada da peça. Então nosso plano de demonstração aqui, ele fala o seguinte, ó, parte de aplicação do plano. Por que é importante a gente aprender sobre esse plano de demonstração? Para serrar peças em linha reta no sentido longitudinal, tendo como referência a guia. Então, essa é a nossa guia da serra circular esquadrejadeira aqui, no lado do corte longitudinal, tá? Como vocês viram com o professor Rafael na demonstração da serra de fita, a serra de fita é um equipamento que executa um corte reto, porém esse corte reto sem muita precisão, ou seja, não existe acabamento, tá? Por mais que eu tente deixar ele o mais reto possível, lá na serra de fita eu não vou conseguir. Agora aqui sim, nesse equipamento, eu consigo ter um corte 100% reto com o auxílio da guia, tá? Aqui nesse equipamento a gente sempre vai ter que estar trabalhando com a guia. Material de apoio que a gente vai precisar para demonstração aí, ó. Peça de madeira, então tá aqui a nossa peça, e a trena. Nada mais, só isso. Vamos para a demonstração. Operação, primeiro passo, ó, conferir se o disco de serra é adequado ao material a ser cortado. Ponto-chave. Caso não for, troque antes da utilização. Verifique se o ângulo da serra está correto, tá? Então, o disco da serra é o adequado ao material que a gente vai cortar. Nós vamos cortar um derivado de madeira, o MDF, então essa serra é apropriado para corte de MDF, tá? E, bom, então serra adequada, agora a gente vai conferir o ângulo da serra, tá? Para conferir o ângulo da serra, a gente aciona a chave geral e só constata se está marcando aí 0 graus. Tudo bem? Então esse é o primeiro passo, executado. Segundo passo aí, ó, remover a guia transversal da máquina, não tem ponto-chave. Então simplesmente fazer o destravamento da guia e a retirada dela da máquina e colocar ela no suporte lá na parede, tá? Vou pedir a ajuda do Marcelo aí, vocês quando for tirar a guia, tira sempre em 2 porque ela é um pouco pesada. Então tem um manípulo aqui de trava, eu vou destravar ela. Vou desencaixar ela desse lado, o Marcelo vai desencaixar ela do outro lado lá da mesa, ó. E aí a gente vai apoiar ela no suporte. Fez a colocação dela aí, tá feito o segundo passo aí, que é a remoção da guia transversal, ok? Terceiro, regular a altura do disco. Ponto-chave, 5 milímetros acima em relação ao material a ser cortado. Então eu já tenho aqui a peça que vai ser cortada, um MDF. Vou apoiar a peça do lado do disco lá, ok? Subir um pouquinho a produção aqui para poder ver. E aí a gente vai abaixar agora o disco, deixando ele 5 milímetros acima do material, ó. Mais ou menos esses 5 milímetros, tá, pessoal? Não precisa ficar medindo com trena, paquímetro, nada não. Isso daí é no olho aí, ó. Isso daí que vocês deixarem é suficiente aí, já tá bacana. Perfeito? Então esse é o terceiro passo. Quarto passo aqui, ó. Regular coifa protetora, ponto-chave, na mesma altura do material a ser cortado. Então, minha coifa protetora, eu vou colocar o material abaixo da coifa protetora aqui e simplesmente descer ela sobre o material. Feita a regulagem já, ok? O espaço que vai ficar aqui, ó, é apenas o espaço que o material vai se deslocar ali sem pegar. Quinto, regular a guia longitudinal na medida desejada. Ponto-chave, travar a guia antes de realizar o corte. Então, vou conferir aqui qual que é a medida dessa peça. – 290 milímetros. Então vamos dizer que eu queira um corte de 280 milímetros, tá? Então aqui na guia longitudinal
vamos falar um pouquinho sobre os manípulos aqui, para vocês poderem entender o que é cada carinha desse daqui, ó. Esse primeiro manípulo aqui em cima, eu faço o destravamento da barra da guia, ó, para eu poder posicionar ela mais para frente, mais para trás, ou para que eu possa fazer a inversão do lado da guia, para mim poder trabalhar com um lado mais alto da guia aqui ou com um lado mais baixo. Tudo vai depender da espessura da peça, tá? Como nossa peça tem uma espessura pequena, então a gente trabalha com um lado mais baixo da guia aqui, ó. Então, esse primeiro manípulo é para isso aí, para mim poder posicionar essa guia ou virá-la, tá? Segundo manípulo aqui, ó, o manípulo de trava da guia, ó. A guia tá solta, ok? Travei aqui, ó. A guia fixou na medida desejada. Então, manípulo de fixação. Perfeito? Esse outro manípulo aqui embaixo, ele também é o segundo manípulo de fixação, mas ele vai trabalhar em conjunto com o ajuste fino aqui do lado, ó. Todas as vezes que eu for posicionar a minha guia na medida, eu destravo a guia, seguro o manípulo elevado e movimento. Se eu soltar esse manípulo aqui, ó, a guia se trava sozinha, tá? Ela faz uma pré-fixação, não é a fixação final. Então, segura, posiciona na medida desejada e aí abaixa para você poder fazer o ajuste fino aqui, ó. Esse ajuste fino aqui, ele vai movimentando a guia bem vagarosamente até acertar a medida final, ok? Então a gente quer 280 milímetros, ó. Então, 280 milímetros, eu vou fazer a guia aproximar da medida, eu não vou cravar em 280, vou deixar um pouquinho maior que 280, ó. 281, ok? Vou soltar esse manípulo, não vou apertar ainda a guia, e vou ajustar aqui no ajuste fino, ó, até ela chegar em 280, ok? Ó, vocês perceberem, a guia tá andando bem devagar, ó. 280. Chegou em 280, trava a guia, ó. Perfeito? A guia está posicionada na medida desejada. Próximo passo. Sétimo passo aí, ó. Serrar de acordo com o procedimento de segurança. Ponto-chave. Seguro firme a peça até o final do corte. Nunca retorne a peça antes de finalizar o corte. Então agora a gente vai cortar, ok? Então para poder cortar, como eu vou usar o lado do corte longitudinal, eu vou travar a mesa móvel. Mesa móvel travada, tá? E agora sim eu vou precisar da ajuda do professor Marcelo aí, para que ele possa nos ajudar. Então o que fala o ponto-chave dessa demonstração, desse passo aqui? Que a gente mantém a peça firme, encostada na guia, todo o processo de corte ela tem que estar encostada na guia, e eu tenho que fazer a condução dessa peça até ela ultrapassar a serra, e aí o Marcelo faz a pega dela do lado de lá, tá? Em momento algum retirar a mão da peça, a não ser quando ela já tiver ultrapassado a serra do lado de lá, ou em momento algum fazer o retorno dessa peça com a sua mão, tá? Então essa peça não pode voltar, ela só pode ir para frente, nunca ela vai poder voltar, ok? Então vamos lá, vamos ligar a máquina. Botão de emergência, vamos soltar o botão de emergência, ok? Peça está afastado da serra, liga a serra. Posicionamento das mãos aqui, ó. Mão direita apoiada sobre a peça, polegar atrás aqui do material. A mão esquerda vai aqui à frente, tá? Como é uma peça maior que 200 milímetros de largura, eu não preciso do empurrador. Se ela fosse menor que 200 milímetros, eu ia utilizar o empurrador. Minha mão esquerda, ela vai ser conduzida até chegar no alinhamento aqui da proteção, da coifa. A hora que ela chegar aqui, eu paro a mão e ela não vai mais para frente, ok? Observa aí, ó. Ó, mão parada, olhando a guia. Já tá cortando, hein? Tiro a mão esquerda, fico só com uma mão na peça, ó. O professor Marcelo pegou lá, eu posso tirar a mão. Tá feito o corte aí. Desligar a máquina aqui. Depois do corte a gente só faz a conferência da medida lá, ó. 280 milímetros. Perfeito? Essa é a demonstração aí de cortar cortes na longitudinal. Pessoal, uma recomendação de segurança aí, depois que a gente executou o corte, deu uma sobra aqui, ó, tá?
essa sobra, eu vou levantar aqui a proteção. Essa sobra, ela só deve ser retirada da área de corte após a serra estar parada, tá? Não adianta eu apenas vir aqui no painel da máquina e apertar o botão de emergência para desligar a máquina. Eu tenho que constatar que a serra parou de girar. Depois que a serra parou de girar, aí eu posso fazer a retirada com segurança de qualquer sobra que ficar na área de risco ali. Tudo bem? Valeu! Então essa foi a demonstração aí da máquina serra circular esquadrejadeira, um corte longitudinal. Obrigado!